meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Eu sou a Patrícia Link, você está no canal Manual da Vida. Eu sou psicóloga, terapeuta de alinhamento energético. Já deixa seu like, já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E hoje nós vamos ler capítulo 16 de Jó. E eu também quero ter um bate-papo contigo bem rapidinho sobre algo que eu trago, né, linkando a psicologia analítica com o livro de Jó de hoje, né? Hoje nós vamos, depois na leitura, você vai acompanhar comigo que Jó fala que terão fim as palavras vãs. E sobre palavras vãs, sobre essa dificuldade às vezes no falar, no calar, no saber quando falar e nas formas de tratamento que as pessoas recebem. Às vezes somos nós que recebemos palavras difíceis de ouvir, comportamentos difíceis de compreender, de aceitar. Por que tal pessoa se comportou de tal forma comigo ou espera que eu me comporte de tal forma? Às vezes somos nós que machucamos as pessoas, às vezes são as pessoas que nos machucam com palavras, com atitudes. E aonde que eu quero chegar nisso? Que muitas vezes, né, a gente acha e escuta isso, né, em consultório, né, em terapia online, ou no dia a dia das pessoas. Ah, não, troca de relacionamento, troca de pessoa, como se isso fosse resolver. E não é bem por aí, né? Eu sempre digo que se fosse só isso, seria muito fácil, né, de resolver as coisas, mas não é bem assim. Trocar de relacionamento não vai resolver um possível padrão que se repete nos relacionamentos. Aqui nós vamos ver que Jó está falando das palavras vãs, né? É algo que ele que está repetindo na vida dele, o sofrimento, né? E muitas vezes nós temos repetidos sofrimentos na nossa vida e não compreendemos a raiz do problema. Aonde que eu quero chegar com isso? Existem relacionamentos amorosos que se repetem por diversos motivos, mas hoje eu quero trazer um deles. Nós, como seres humanos, somos concebidos e desde o ventre da nossa mãe, a nossa psique já é gerada, já começa a se formar a partir das experiências que tivemos desde a nossa concepção, né? Desde o momento óvulo. E essas experiências, elas vão sendo cravadas, né, como cicatrizes na nossa psique. Ela vai se formando dessa maneira, a partir das nossas experiências. E a partir destas experiências, eu vou ter uma psique por parte, por exemplo, de pai e de mãe, que são as figuras parentais, num molde positivo ou num molde negativo. E a partir destas configurações, eu vou ter comportamentos eu para com o mundo e o mundo para comigo. Então, quando a gente escuta assim, ai, mas fulano me trata assim, o outro relacionamento também eu era tratada assim, é por causa da tua configuração mental. Isso é um padrão que precisa ser olhado em análise e trabalhado, né, aos poucos, para que isso vá de alguma forma amadurecendo a psique, né, que muitas vezes padrões negativos formam uma psique ainda não tão bem trabalhada e que fazem com que a pessoa repita histórias de sofrimentos. É por isso que na psicanálise nós falamos, né, da tríade repetir, recordar e elaborar, reelaborar.
né? Então a gente repete, repete e repete e repete mais um pouco a mesma história, porque essa é a configuração que está instalada na nossa mente, na nossa psique. E aí então, através de relatar essas histórias em análise, eu consigo então criar um novo discurso em análise para não repetir mais. Então, eu consigo criar um novo padrão mais adaptativo, que não vai me gerar tanto sofrimento. E na psicanálise junguiana, a gente fala que essa evolução ela é em aspiral e ascensionando, né? Então, ela vai para cima sempre. Então, quer dizer assim, que mesmo... O que isso quer dizer? Mesmo que as situações pareçam que estão se repetindo, elas vão ficando cada vez mais leves, porque estamos ascensionando, evoluindo. Então quer dizer assim, mesmo que estamos em análise, a tendência é que essas repetições vão diminuindo e vão ficando mais fáceis de ler, de ter consciência sobre o que está acontecendo. E então agir diferente, né? O padrão vai se tornando cada vez mais claro e através da consciência, né? Da acesso à consciência na análise, né? De ter isso bem claro, eu vou então criando novas formas de sair disso, né? E lembrando que o universo, a nossa mente, né? Deus, ele só entende a palavra sim, né? Então, tudo aquilo que a gente nega, a gente vai estar atraindo novamente para a nossa vida. E é como se tudo falasse sim, 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 então é isso que tu não quer, eu vou te trazer um pouco mais disso, então. Então, toda vez que a gente consegue olhar para um trauma, olhar para uma repetição doída, difícil nos relacionamentos e ter essa amorosidade de concordar com o que foi, concordar com o jeito da pessoa, né? Não querer mudar ou querer que fosse diferente, né? Mas já está dentro da história. Não tem como mudar a história, né? Não tem como mudar as pessoas, a gente só consegue mudar a nós mesmos. Então, é como se as psiques conversassem, né? Sim, 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 eu vou te dar mais disso, né? Então, os eventos se repetem, as histórias se repetem, com um cenário diferente, com pessoas diferentes. Por isso a importância da gente fazer terapia, né? E ir trabalhando, né, essas questões para não se repetir, certo? Esse era o meu bate-papo hoje sobre um pouquinho de psicanálise para vocês, sobre palavras vãs que às vezes a gente escuta, repetições, certo? Então pegue sua Bíblia, vamos à leitura. Jó responde: você é um miserável consolador. Capítulo 16 de Jó. Então Jó respondeu e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Miseráveis consoladores sois todos vós. Terão fim as palavras vãs? O que te faz responder assim? Eu também poderia falar como vós, se a vossa alma estivesse no lugar da minha vida. Eu poderia amontoar palavras contra vós e sacudiria a minha cabeça contra vós. Mas eu vos fortaleceria com minha boca, e o movimento dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Embora eu fale, minha dor não é abrandada, e embora eu tolere, em que sou aliviado, mas agora ele me deixou cansado. Tu desolaste toda a minha companhia, e tu me encheste de rugas, que são uma testemunha contra mim e minha magreza, que se levanta em mim. Dá testemunho diante da minha face. Ele me rasga em minha ira, me odeia
Ele range contra mim com os seus dentes. Meu inimigo afia seus olhos sobre mim. Ficaram boquiabertos diante de mim, feriram-me sobre o queixo, acusadoramente, e juntaram-se contra mim. Deus me entregou aos ímpios e me pôs nas mãos dos perversos. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrou em partes. Ele também tomou-me pelo pescoço e me sacudiu em pedaços e me pôs por seu alvo. Seus arqueiros me cercaram, ele fende meus rins em pedaços e não me poupa. Ele derrama a minha bilis sobre a terra. Ele me quebra com brecha sobre brecha. Ele corre sobre mim como um gigante. Costurei pano de saco sobre minha pele e contaminado o meu chifre no pó. A minha face está avermelhada de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Não por haver qualquer injustiça em minhas mãos, também minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue e que meu clamor não encontre lugar. Também agora eis que a minha testemunha está no céu e o meu registro está nas alturas. Os meus amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam lágrimas para Deus. Ó, se alguém pudesse pleitear para um homem com Deus, como um homem pleiteia por seu próximo, quando alguns anos tiverem passado, então irei pelo caminho por onde eu não retornarei. E esse foi o capítulo 16 de Jó. E eu te espero no próximo capítulo e no próximo bate-papo. Até mais!